Muito bem, vamos chamar aqui o nosso convidado para a conversa, para o bate-papo, porque é um assunto que se imaginou que já estivesse enterrado, não é? Foi lá no mês de maio, se eu não estou enganado, do ano passado, aquela polêmica toda envolvendo o Yuri Ferraz, e daí daqui a pouco aparece esta decisão aí do STJD, colocando o ABC no bolo dessa denúncia aí. Doutor Felipe Diego Silva, especialista em direito desportivo, que é que a sua análise, a sua avaliação sobre esse imbróglio todo aí, e o ABC corre algum risco real de uma punição, de um enquadramento, de uma denúncia no artigo 214? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Marcos. Boa tarde. Boa tarde a Rodrigo, boa tarde a Dionísio, boa tarde a todos os espectadores. Havia, Marcos, como você bem colocou, se dava por encerrada essa situação porque a Procuradoria do STJD, em dezembro do ano passado, depois de ter sido realizado o inquérito no processo, houve, na verdade, duas notícias de infração, uma pelo Sampaio Correia e outra pelo Aparecidense, com o mesmo objetivo, que era ver o Caxias punido com a perda dos pontos pelo enquadramento no 214, por ter sido o atleta Yuri Ferraz, primeiro jogado no ABC e depois ido ao Caxias, depois de ter jogado 4 partidas pelo ABC. Após essa manifestação pelo arquivamento, certamente deve ter havido uma manifestação ou pelo Sampaio ou pelo Aparecidense de reanálise dessa notícia, dessas duas notícias de infração, oportunidade em que agora o STJD, a Procuradoria, apresentou essa denúncia. Ainda não temos acesso ao teor integral nela, mas a notícia traz, as notícias da mídia trazem que o ABC estaria também enquadrado no artigo 214 do CBJD por ter, na visão do procurador, sido omisso ao não relatar ao Caxias que esse atleta teria sido utilizado por 4 partidas e não 3, como anteriormente se havia pensado. O artigo 214, Marcos e demais amigos aqui da mesa, sendo bem direto, ele relata que o clube tem que incluir na equipe ou fazer constar da súmula ou documento equivalente atleta em situação irregular para participar da partida. O ABC, obviamente, não teria como incluir o atleta Yuri Ferraz depois de ter havido a sua transferência. Eu não vejo como haver essa imputação ao ABC de uma penalidade de perda de pontos no 214 por essa razão. Entendo a possibilidade do Caxias ser punido, entendo, porque ele efetivamente utilizou o atleta, fez incluir na sua partida, mas não o ABC. Ainda que não tenha o Caxias alega que não sabia, e eu até acredito que não sabia, mas o fato concreto é que o Yuri Ferraz jogou irregular pelo Caxias. Pelo Caxias, né? Foi relacionado e jogou 8 partidas, se eu não estou enganado, pelo Caxias durante a Série C, e não, obviamente, o ABC. Enquanto ele participou do ABC, enquanto ele fez parte do plantel do ABC, ele jogou de forma regular. Houve, na visão da Procuradoria, e entendo que acertadamente, erro da arbitragem quando, na quarta partida do ABC, ele não apareceu na súmula e nem também nas substituições. Se não estou enganado, ele foi substituído. Ele estava no banco e foi nós estávamos lá nesse jogo, ele estava no banco, ele foi chamado e depois o técnico fez a opção pelo Juan. Entrou o Juan, mas o quarto árbitro, o Anderson Alves de Souza, computou como o Yuri Ferraz. Tanto que o árbitro, Felipe Gonçalves Paludo e o Anderson Alves de Souza foram punidos. Na verdade, ainda não. Eles são denunciados. Né? Dentro desse mesmo inquérito. Nesse mesmo... o inquérito concluiu por essa... Na verdade, o inquérito é uma fase instrutória. Depois do término do inquérito, ele opinou pelo oferecimento da denúncia contra os 2 árbitros e opinou pelo arquivamento da denúncia em face do Caxias. Continuaria o processo só contra os árbitros. Rodrigo Ferreira. Doutor Felipe, quando a gente viu, né, que o ABC, nesse aceite da denúncia por parte da Procuradoria, estaria incluído também no artigo 214,
para nós, jornalistas, torcedores, analisando a letra fria do regulamento, nós realmente não vemos, né, nenhum tipo de maneira de como se encaixar o ABC naquele artigo, já que o atleta, nas partidas em que fez pelo ABC, ele estava regular. Afinal de contas, ele só tinha jogado até aquele momento pelo ABC, né? O senhor consegue entender qual teria sido o fundamento para o procurador ter tido esse entendimento de colocar o ABC também no artigo 214? O senhor consegue entender? A denúncia, como a gente falou, a gente não teve acesso ainda, mas a própria notícia no site do STJD relata que a diretoria do ABC teria conhecimento de que o atleta foi utilizado por 4 partidas. E em razão dessa omissão, que é como eles estão tratando, ele deveria ser punido com a mesma penalidade imposta ao Caxias. O que eu acredito que seja a tese que está sendo defendida pelo procurador quando do oferecimento da denúncia. Para ter esse entendimento, eu acredito que ele tenha, o entendimento que eu me refiro, de que o ABC tinha conhecimento do caso, eu acredito que ele tenha alguma prova material disso, né? Porque certamente assim, ele o que a gente estava até debatendo aqui, desculpe, que a gente estava até debatendo aqui na resenha do Baba durante a semana, era justamente isso. Nós temos a ideia, né? Nós supomos que o ABC poderia saber daquela informação e não ter falado em algum momento. Mas aí existe uma distância muito grande entre você acusar por achar que o clube sabe ou por você ter uma prova de que o clube sabia. Perfeito, Rodrigo. E ainda vou além. Quando você faz a negociação do atleta, normalmente você não pergunta ao clube que está interessado no atleta em qual competição esse atleta vai ser utilizado. Então, tentar vincular a omissão por essa informação ao ABC quando da transação. Quando você compra um carro, você pergunta para que o carro vai ser utilizado? Não. Né? Quem está vendendo o carro não quer saber para que o novo proprietário vai usar o carro. Dionísio Oteda. Marcos, eu acho que o esclarecimento do Dr. Felipe ele é muito claro. Eu continuo na tese, Dr. Felipe, a gente conversou aqui nessa semana na resenha, como disse Rodrigo, de que eu acho que o ABC não pode subestimar o caso. Tem que fazer uma defesa robusta, como o amigo disse, presencial, né, no STJD, porque o que estranha mais é essa narrativa que a gente fez agora. O fato foi em maio do ano passado, em dezembro houve o arquivamento, ou seja, agora o assunto voltou. A gente sabe que no mundo esportivo nem sempre é o que está somente dentro do campo, né, que vai também para outras esferas. Então, eu acho que tem muitos clubes, muitos interesses envolvidos, equipes como Sampaio, como Caxias, né? Então, enfim, acho que o ABC deve fazer uma defesa muito forte. Mas o que eu queria lhe perguntar é o seguinte: se por acaso, vamos supor que se consegue, ou eles, a banca, enfim, né, os auditores dizem, não, realmente querem enquadrar o ABC no 156, ele pode ser enquadrado, por exemplo, não no 214, só no 156, e aí depois esse 156 dizer, não, está aprovado, não sei como, vamos supor que, hipoteticamente, é um exercício complicado, mas está aprovado que o ABC foi omisso, o ABC sabia, porque a gente tem aqui isso, o fulano tal, e tem prova que o ABC foi omisso. E eles acatam e denunciam nessa omissão. O que acarretaria o ABC a omissão? Seria a perda de pontos ou, por exemplo, o Caxias perderia os pontos e o ABC seria punido, sei lá, com multa, com alguma situação que não lhe, claro, implicaria um rebaixamento? Pronto, boa pergunta. Na verdade, o artigo 156, ele por si só, ele não sustenta denúncia sozinho, porque ele não traz combinação nenhuma. Ele é um artigo que esclarece que a infração pode ser por ação ou omissão. Né? Mas ele em si não traz nenhuma combinação, não traz penalidade nenhuma. Então, a denúncia está sendo oferecida quanto ao 214 ao Caxias e quanto ao ABC, 214 cumulado com 156, em razão dessa tese construída de que a omissão causaria a necessidade, digamos assim, dessa imputação do 214 também ao ABC. Então, só iria os dois. O 156 não traz punição. Pode-se supor que, aí é uma suposição, configurada essa má-fé que está sendo imputada, teria que se achar outro artigo para ser aplicado uma penalidade ao ABC. Não o 214 e o 156 sozinho também não resolve. Teria que haver uma desclassificação da conduta para outro artigo
do CBJD. Você me pergunta qual é esse outro artigo? Não faço a menor ideia, porque eu não consigo visualizar essa caracterização dessa atitude ou dessa falta de atitude, como está sendo imputado, dentro de outro artigo do CBJD. A impressão que dá, desculpa, Rodrigo, parece como que puxaram o ABC para o meio do assunto, entendeu? Que na verdade deveria ser o erro da arbitragem, o Caxias, no âmbito do STJD. Isso. Parece que puxaram o ABC para o bolo justamente para gerar esse caos aí. Eu acho que é perigoso, mas acho que não deve ir firme na defesa, mas não deixa de ser também preocupante. Porque parece que o ABC, na verdade, é um alheio ao assunto. Porque a escalação do jogador pelo Caxias, no erro, já que a própria notícia no STJD, no site, está reconhecido pela própria arbitragem, que é raro lá no jogo, lá na logística, lá indiscutível. Parece que isso já ficou em segundo plano. Ou seja, o erro está da arbitragem é indiscutível. Pois é. Mas está se discutindo punir o clube que o atleta não estava mais com ele, não é verdade? Ou seja, meio que trouxeram ele também para o meio da dança, o que eu acho sempre muito estranho. Essa aplicação da penalidade aos dois clubes, se eu não estou enganado, ela causaria, na verdade, o decesso dos dois. Pois é. Então, na verdade, ela beneficiaria os dois últimos eventuais rebaixados do campeonato. Claro. Qual é a dificuldade também dessa situação? O campeonato terminou, houve a homologação do resultado do campeonato, depois da homologação do resultado dos campeonatos, houve a emissão do ranking nacional dos clubes. O ranking nacional dos clubes 2024 já foi feito com base no resultado da Série C. Então, Claro. já se existe uma homologação e, via de regra, o STJD e os tribunais também locais, os TJDs, eles tendem a manter os resultados das competições já homologadas. Isso é uma... Mexeria com duas divisões, a C e a D. Duas divisões. Exatamente. Depois de homologado tudo. E como envolve o ranking, né, assim, até ele mexe também até com critério de classificação para competições como a Copa do Brasil. Tudo, né? Tudo. Né? Foi feito o critério para a Copa do Brasil, para a pré-Copa de tudo, Copa né? do Nordeste, Copa do Nordeste. Copa do Brasil. Então, ela tem o perigo dessa eventual acato é uma modificação de toda uma série de documentos, de campeonatos anteriores e campeonatos vindouros. Né? É um caos, seria um caos no futebol brasileiro. Doutor Felipe, pela sua experiência como auditor do STJD, quando se vai julgar um fato como esse, que pode mexer em toda a cadeia, vai mexer em duas divisões, na Série B e na Série C, vai mexer em Copa do Brasil, vai mexer em tudo, não é? Os auditores, o STJD, ele tem uma visão um pouco mais cautelosa em relação a isso? Com certeza, com certeza. Não se pode olvidar que o auditor ele tem conhecimento do que aconteceu, tem conhecimento do que pode acontecer e dessa mudança de um eventual acato dessa situação. Com certeza, isso é levado em consideração. Há algum caso parecido com esse? Desconheço, Marcos. Não do 214 puro. Não, puro não, mas num caso como esse aí. Desconheço. É uma tese da forma que está sendo construída. Eu não tenho relatos de ter acontecido antes disso. Rodrigo Ferreira. Ô, doutor, só para que a gente possa, né, deixar ainda mais claro para o torcedor, a omissão por si só, ela não gera punição ao ABC. É isso? Ela precisa que necessariamente seja combinada com alguma outra infração. Que no caso da Procuradoria eles estão tentando combinar com o 214. Com o 214, porque é um dos únicos artigos no CBJD que causa perda de pontos. Então, a omissão por si, em si, não. O próprio artigo que configura o que seria omissão e que a omissão pode ser uma infração, ela não traz combinação nenhuma. Ela só explica. Então, ele obrigatoriamente tem que ser vinculado a outro artigo. Doutor Felipe, o senhor presidente do ABC estaria preocupado hoje? Eu, sinceramente, não. Sinceramente, não. A aplicação da forma que está sendo construída, juridicamente falando, seria uma aberração a aplicação. Eu não vejo. Eu acho que está mais do que esclarecida essa situação. É claro, fazer uma defesa, como ele disse aqui, presencial, robusta, está atento ao bastidor, mas
teria que ser pelo que a gente entendeu aqui, uma costura sobrenatural, né, para sair se puxando para tudo. Mas é isso, acho que é se defender bem e enterrar esse assunto de uma vez, porque tá estranho. Doutor Felipe Diego Silva, muito obrigado pela presença aqui na nossa resenha especial, nesse pré-jogo para ABC e Santa Cruz daqui a pouco mais. O torcedor que já estava desconfiado, não, acho que isso não vai dar nada, ouvindo um especialista como o senhor, sai agora para o estádio bem mais tranquilo. Obrigado pelo convite, Marcos. Obrigado pela audiência de todos. Rodrigo, Dionísio, uma satisfação dividir a mesa e quando for necessário podem me chamar. Muito bem, está aí, vice-presidente da FNF, Felipe Diego Silva, especialista em direito desportivo e que foi durante muito tempo auditor do STJD. Rodrigão, agora mais tranquilo todo mundo, não é? É mais tranquilo, né? Acho que a galera gostou da entrevista do Dr. Felipe. Gostou. Gostou, porque, rapaz, desde que saiu esse negócio, A galera todo barra dia... eu, né? A galera barra Rodrigo, Também, barra RF. Todo dia, rapaz, desde que saiu isso, o torcedor fica perguntando, né? Rodrigo, e o negócio lá do Yuri Ferraz, será que vai dar, a gente vai ser rebaixado? Né? Então, realmente foi uma entrevista muito esclarecedora. Agradecer também ao Dr. Felipe. E é isso aí, torcedor, né? Somente como bem classificou, né, o Dr. Felipe, só uma aberração jurídica para condenar o ABC ao ponto de ele perder pontos e ser rebaixado nesse caso.